Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz, situado à Rua Silva Jardim, número 503, no Macuco, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Eu sou Rita de Cássia, pertenço aqui a essa denominação Igreja Evangélica da Paz, e hoje estou aqui para falar sobre uma vida de frutificação. O texto se encontra no livro de João, capítulo 15, dos versículos 1 a 8. Fala sobre a alegoria da videira e das varas. Uma vida de frutificação no texto em João, capítulo 15, dos versículos 1 a 8. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã, te entregamos o nosso dia, te agradecemos pelo ar que respiramos, pela vida que o Senhor nos dá, pelas tuas infinitas misericórdias que já foram renovadas nesta manhã sobre as nossas vidas. Te damos graças, ó Pai, pelo teu Filho, que morreu, ressuscitou, está à tua direita intercedendo por nós aqui na terra. Te agradecemos pelo Espírito Santo. E mais um dia vamos meditar sobre a frutificação, o fruto do Espírito, uma vida abundante de frutificação, uma vida cheia do Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar todos da Igreja Evangélica da Paz, as demais igrejas no mundo inteiro também, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os pastores, presbíteros, diáconos, suas famílias, as criancinhas, os jovens, adolescentes, as servas de Deus, todos os colaboradores que cooperam na obra, na grande seara do Senhor. Nesta manhã, Senhor, contamos com a ajuda do Espírito Santo para vir e ajudar o entendimento dessa palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler João capítulo 15, dos versículos 1 a 8. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quero meditar aqui alguns versículos que estão nas notas da Bíblia Pentecostal. No versículo 2 fala: Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus fala de duas categorias de varas, infrutíferas e frutíferas. As varas que cessam de dar fruto são as que já não têm em si a vida que provém da fé perseverante em Cristo e do amor a Ele. A essas varas o Pai tira, isto é, Ele as separa da união vital com Cristo. Quando cessam de permanecer em Cristo,
Deus passa a julgá-las e rejeitá-las. As varas que dão fruto são as que têm vida em si por causa da sua perseverante fé e amor para com Cristo. A essas varas o Pai limpa, poda, a fim de ficarem mais frutíferas. Isso quer dizer que ele remove de suas vidas qualquer coisa que desvia ou impede o fluxo vital de Cristo. O fruto é o caráter cristão, como qualidades que no crente glorifica a Deus, mediante sua vida e seu testemunho. Fica bem claro que Deus tem um propósito para estarmos na videira verdadeira, porque somos as varas, e as que dão fruto, ele as limpa para que deem mais frutos. E as varas que não dão frutos, ele as tira para separar daquelas que dão fruto. No versículo 4 do capítulo 15 de João diz: Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Este tema, estai em mim. Quando uma pessoa crê em Cristo e recebe o seu perdão, recebe a vida eterna e o poder de estar ou permanecer nele. Tendo esse poder, o crente precisa aceitar sua responsabilidade quanto à salvação e permanecer em Cristo. Assim como a vara só tem vida enquanto a vida da videira flui na vara, o crente tem a vida de Cristo somente enquanto esta vida flui nele pela sua permanência em Cristo. A palavra aqui é meno, que significa continuar, permanecer, ficar, habitar. As condições mediante as quais permanecemos em Cristo são: primeiro, conservar a palavra de Deus continuamente em nosso coração e mente, tendo-a como o guia das nossas ações. Em segundo lugar, cultivar o hábito da comunhão constante e profunda com Cristo, a fim de obtermos dele forças e graça. Terceiro, obedecer aos seus mandamentos e permanecer no seu amor. E amar uns aos outros. Quarto, conservar nossa vida limpa mediante a palavra, resistindo a todo o pecado, ao mesmo tempo submetendo-nos à orientação do Espírito Santo. No versículo 6, diz: será lançado fora como a vara. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. A alegoria da videira e das varas deixa plenamente claro que Cristo não admitia que, uma vez na videira, sempre na videira. Pelo contrário, Jesus, nessa alegoria, faz aos seus discípulos uma advertência séria, porém amorosa, mostrando que é possível um verdadeiro crente abandonar a fé, deixar Jesus, não permanecer mais nele e, por fim, ser lançado no fogo eterno do inferno. Temos aqui o princípio fundamental que rege o relacionamento salvífico entre Cristo e o crente, a saber, que nunca é um relacionamento estático, baseado exclusivamente numa decisão ou experiência passada. Trata-se, pelo contrário, de um relacionamento progressivo, à medida que Cristo habita no crente e comunica-lhe sua vida divina. 3 verdades importantes são ensinadas nesta passagem. Primeiro, a responsabilidade de permanecer em Cristo recai sobre o discípulo. É esta a nossa maneira de corresponder ao dom da vida e ao poder divinos concedidos no momento da conversão.
Em segundo, permanecer em Cristo resulta em Jesus continuar a habitar em nós. Frutificação do discípulo, sucesso na oração, plenitude de alegria. Em terceiro, as consequências do crente deixar de permanecer em Cristo são a ausência de fruto, a separação de Cristo e a perdição. Veja quão importante é estudarmos essa alegoria da videira e das varas, porque Jesus nos deixa bem claro que devemos estar nele, não só quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas progressivamente, constante, uma busca do Senhor constante em oração, em palavra, em santificação, em estar em comunhão com os irmãos, em obedecer a palavra, em obedecer o seu pastor, em obedecer a doutrina da sua igreja, em obedecer a doutrina da palavra de Deus. Então, nós sabemos quão importante é estarmos ligados à videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira e nós somos as varas. Amém? Vamos estudar a respeito da frutificação na vida do crente. Fomos chamados pelo Pai para produzirmos bons frutos, a fim de que o nome do Pai seja glorificado. Os dons espirituais são importantes para o crente, mas estes precisam ser acompanhados do fruto, pois o fruto está relacionado ao caráter de Cristo em nós. Ele evidencia a nossa comunhão com o Pai e quanto temos aprendido com Ele. Vamos pedir ao Pai, ao nosso Senhor Jesus, que todos nós possamos ter uma vida frutífera até a vinda do Senhor Jesus. É Cristo em nós que nos permite produzir o fruto do Espírito Santo. Sem Ele, nada podemos fazer. Lemos isso no versículo de João 15:4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. O propósito de uma vida frutífera é tão somente glorificar ao Pai. Lemos isso em João 15, versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. A parábola da vinha. Nós lemos a alegoria da videira e das varas. Na leitura bíblica encontramos uma parábola, uma alegoria a respeito da videira. A videira é o próprio Senhor Jesus Cristo e os ramos são todos os discípulos de Cristo. Como discípulos, precisamos estar ligados à videira para termos uma vida frutífera. Lemos isso em João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Como lavrador, o Pai tem cuidado de nós com zelo e amor, para que possamos produzir frutos em abundância. Fomos alcançados unicamente pela graça divina, e a única coisa que Ele exige de nós é que venhamos a frutificar. Condição para ser produtivo. Segundo os agrônomos, a videira leva 3 anos para dar os primeiros frutos. As uvas não nascem logo depois da semente germinar no solo. É preciso tempo e muitos cuidados. Na vida espiritual é preciso discipulado, ensino da palavra de Deus. Contudo, para ser frutífero é imprescindível estar ligado a Cristo, a videira verdadeira. Longe dele não existe vida, apenas morte. Quando os ramos se afastam da videira, logo deixam de receber da sua seiva, tornando-se secos e infrutíferos. A poda. Podar é aparar os ramos que estão atrapalhando o desenvolvimento da planta. A poda ajuda a produzir novos ramos, fazendo com que a produção de frutos seja maior.
Na vida espiritual, também somos podados e cuidados pelo Senhor. Ele retira de nós tudo que nos impede de frutificar. Contudo, se depois de cuidados não produzirmos frutos, não resta alternativa a não ser o corte e o descarte no fogo. Lemos isso em João 15, versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Na vinha do Senhor não há ramos para enfeitar, todos precisam ser frutíferos. Uma videira que produz muito fruto glorifica a Deus, pois ele envia diretamente a luz do sol e a chuva para fazer crescer as colheitas, e nutre constantemente cada planta, preparando-a para florescer. Que momento de glória será para o Senhor quando a colheita for trazida aos celeiros, madura e pronta para usar. Ele fez isto acontecer. Esta analogia agrícola mostra como Deus é glorificado quando estamos em um relacionamento correto com Ele e começamos a dar muito fruto em nossas vidas. Quando se diz no versículo 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, neste versículo, eu e videira em gregos são enfáticos. Assim, em contraste com os outros líderes religiosos que reivindicam ser parte do verdadeiro povo de Deus, Jesus e seus seguidores emergem como verdadeiro povo. Isto enfatiza sua singularidade como o caminho para Deus. No versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, atire e a limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, surge o assunto de santificação. A palavra que expressa é o verbo limpar, cortar, desbastar, podar. Esta palavra pertence ao aspecto religioso de tornar santo ou santificar. O que se presume, então, é uma visão da igreja discutida acima, mas o que fica óbvio é que Deus limpa o crente. E esta alegoria da vinha apropriadamente expressa isso. Também deve ser observado que a santificação é um processo normal do discípulo. O propósito da poda é aumentar a frutificação. Os versículos de 3 a 5 diz: vós que estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim ou em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Esses 3 versículos, 3, 4 e 5, falam da união de Jesus e os crentes, em termos figurativos dos ramos e do tronco. Jesus expressa o fato dessa união de palavras. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, no versículo 3. Mas resultado dessa união é o processo de crescimento, em termos figurativos, dar frutos. Considerando que um ramo não pode dar frutos, a menos que esteja ligado ao tronco, a pessoa tem que permanecer em Cristo, o fruto tem um significado certo. No contexto dos capítulos 13 a 17 de João, o fruto é o amor, característica fundamental de Deus. Para poder viver como Deus, a pessoa tem de nascer de novo e segui-lo. Este amor tem de ser desenvolvido pelo processo da poda. O fundamento da frutificação espiritual. Firmados no amor de Cristo.
O amor é o fruto excelente. Lemos isso em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Fomos alcançados pela graça e o amor de Cristo. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A graça divina, além de destruir os pecados, enxerta em nós a semente do amor. O amor nos ajuda a vencer os efeitos da arrogância, do egoísmo e da incredulidade. Cristo é o nosso exemplo por excelência de amor altruísta. Ele se sacrificou pelos pecadores. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nos identifica como discípulos de Jesus é o amor. O amor nos leva a servir ao nosso próximo, e a esse servir é sem interesses ou vantagens materiais. Por que o amor é a base da frutificação? Porque ele é o alicerce de todas as virtudes. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Não podemos nos esquecer que o amor deve ser revelado em atitudes. Não adianta dizer que ama e tem fé se não tiver as boas obras. Tiago 2,14 diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? A fé sem obras e sem amor é morta. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago nos diz claramente: temos que ter as obras e a fé. O amor precisa ser visto mediante as nossas obras. Existem muitas pessoas carentes e necessitadas que precisam do nosso amor e ajuda. Cheios do Espírito Santo. O amor é gerado em nossos corações pela ação do Espírito Santo. Não podemos nos esquecer que somos templo, habitação do Consolador. Esta virtude era uma das características mais marcantes da igreja primitiva. Por quê? Porque todos ali eram cheios do Espírito Santo. O amor fazia com que repartissem seus bens. Atos 4,34 diz: não havia, pois, entre eles necessitado algum. Levava também os crentes a amarem, mesmo sofrendo morte e perseguição. Revestidos de amor, chamados para frutificar. Colossenses 3,12. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Em Colossenses 3,12, nós lemos: Paulo orienta os crentes para que se vistam de misericórdia, benignidade, mansidão e longanimidade. Busquemos as coisas que são de cima. Suas atitudes devem refletir tal verdade. Mediante a fé no sacrifício de Cristo, já retiramos a roupa velha, nossos trapos da imundícia, que é a natureza pecaminosa. O amor, fruto do Espírito, em nossa vida, nos conduz, primeiro, a frutificar em nosso relacionamento espiritual.
passamos a experimentar uma maior comunhão com o Pai mediante a oração, o jejum e a leitura da palavra. Em segundo, passamos a ter um relacionamento conjugal frutífero. Se amarmos a Deus, amamos também o nosso cônjuge, com um amor altruísta. Amar a esposa é um princípio divino para os maridos. Efésios 5:25 diz: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesma se entregou por ela. Em terceiro, o amor fruto do Espírito em nossa vida nos conduz a ter um relacionamento familiar frutífero. A esposa será submissa ao marido e os filhos lhe serão obedientes. Se a palavra estiver em nós, só é possível frutificar se Cristo e suas palavras estiverem plantadas em nós. Essa também é a condição para que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas. Lemos isso em João 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É por intermédio das palavras de Jesus, ou seja, por meio de seus ensinamentos, que podemos orar corretamente, segundo a vontade do Pai. As palavras de Jesus fazem com que venhamos nos tornar semelhantes a Ele. Cumprindo a lei. Na Epístola aos Romanos, Paulo trata com profundidade a respeito da lei. Ele mostra que somente o que ama tem condições de cumprir a lei. Isso se encontra em Romanos 13, versículo 8. Quem ama aos outros cumpriu a lei. O apóstolo também exorta os crentes, afirmando que o cumprimento da lei é o amor. Isso se encontra em Romanos 13, versículo 10. O amor de Cristo em nós nos ajuda a observar os mandamentos e princípios divinos para a nossa vida. Concluindo, o propósito da frutificação. A frutificação é uma expressão da vida de Cristo. A frutificação é evidência de discipulado. A frutificação abençoa outras pessoas. E a frutificação traz glória a Deus. O amor de Deus por nós é singular. Quando experimentamos desse amor, somos transformados. Então passamos a produzir o fruto do Espírito. Que venhamos a frutificar em todas as áreas da nossa vida, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amado, seja glorificado e exaltado. Amém? Então, o que é preciso para o crente frutificar? Ele precisa estar ligado à videira verdadeira. É Cristo em nós que nos permite produzir o fruto do Espírito. Sem Ele nada podemos fazer. Lemos isso em João 15, 4. Qual é o propósito de uma vida frutífera? O propósito é tão somente glorificar ao Pai. Lemos em João 15, versículo 8. No texto de João 15, quem é a videira? Quem são os ramos? A videira é o próprio Senhor Jesus Cristo. E os ramos são todos os discípulos de Cristo. O que significa podar? Podar é aparar os ramos que estão atrapalhando o desenvolvimento da planta. E quem é o nosso exemplo perfeito de amor? Jesus Cristo. Oh, que bênção estudarmos sobre a frutificação. Que bênção falarmos de Jesus como nossa videira verdadeira. Que bênção estarmos plantados na videira verdadeira. Que bênção sermos os ramos que iremos frutificar para a glória do Pai. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por este momento de reflexão, Senhor, sobre a vida de frutificação. E queremos, Pai,
dar muitos frutos para que seu nome seja glorificado. Vem nos ajudar, Espírito Santo, derramando em nossos corações o amor de Deus para com os próximos, para com a igreja, para com nossa família, para com todos aqueles que estão necessitados, que possamos mostrar que somos discípulos do Senhor, porque amamos, e nisto seu nome será glorificado. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a frutificarmos abundantemente, Senhor. Que o fruto do Espírito, com as 9 partículas, venham ser geradas em nossos corações diariamente, constantemente, Senhor. Que o Senhor venha podar a videira, Senhor, daqueles ramos que não estão frutificando, ó Pai. E venha limpar, ó Deus, aqueles que estão frutificando, para que venhamos dar mais frutos, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Sabemos, ó Deus, que a seara é muito grande, que o Senhor precisa, Senhor, de pessoas sinceras, pessoas que são cheias do Espírito para falar, proclamar a Tua palavra, levar o Teu Evangelho, ó Deus, porque aí sim serão chamados os Seus discípulos. Pai, muito obrigada por este momento único. Te agradeço, vem abençoar as famílias, os ouvintes, vem abençoar os enfermos, vem abençoar os hospitais, aqueles que estão em filas de cirurgias, ó Pai. Vem ajudando, ó Deus, aquele que está sem fé, sem força, abatido, Senhor, que o Senhor venha levantar este abatido, ó Pai. Tudo isso eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém.